1 Coríntios capítulo 15, versículo 57. 1 Coríntios 15, 57. Diz assim a palavra do Senhor: Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos e oremos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por nós estarmos aqui. Obrigado pela honra, pelo privilégio que todos nós temos de poder celebrar o teu nome em unidade nesta noite. Pelas canções que foram apresentadas a ti, Senhor, pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão adorando ao Senhor neste momento. Eu quero pedir mais uma vez ao teu Espírito Santo e debaixo da tua graça, Senhor, que o Senhor venha usar a minha vida nesta noite para trazer a tua santa palavra ao ouvido de todos aqueles que estão aqui presentes, como também daqueles que estão nos acompanhando à distância. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Eu estava lendo esta palavra no dia de ontem e uma coisa é certa, sei que não é novidade para a maioria de vocês, se não para todos, mas ser cristão não é tarefa fácil. Se alguém pensa que se tornar um crente em Jesus tomar a sua cruz e seguir a Jesus é fácil, eu penso que você está seguindo Jesus errado, que você está professando a fé e confessando um evangelho errado. Porque na vida do crente, daquele que serve a Jesus, todos os dias nós estamos em batalha. Todo santo dia a gente dorme e acorda e as batalhas estão ali para serem vencidas. Tanto as batalhas de ordem natural quanto espiritual. E as batalhas de ordem natural, geralmente elas têm origem em nós mesmos. Às vezes está tudo bem, mas a gente dá um jeitinho de arrumar algum probleminha para poder tornar o dia mais eletrizante, para tornar o dia melhor. Geralmente as batalhas naturais, elas surgem a partir de nós. Outras vezes, elas também podem surgir de pessoas. Você pode amanhecer num belo dia e estar desfrutando de boa paz e de repente alguém vem e atribula a tua vida. Ou às vezes outras situações também que fogem totalmente do controle, que podem acontecer no nosso dia. Já as batalhas espirituais, elas surgem a partir de um inimigo em comum, um inimigo que todos nós temos, o diabo e os seus anjos, que estão sempre batalhando para tentar desanimar o crente, impedir o crente de avançar espiritualmente. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, Paulo fala que quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Então, partindo desta declaração paulina, nós podemos afirmar que o crente, ele é uma nova pessoa, ele é uma nova criatura, porque ele creu na pessoa de Jesus, ele aceitou o evangelho, que Paulo, aqui nessa palavra, chama, o crente de nova criatura. Ou seja, a partir do momento que a gente decide, então, aceitar a Jesus e seguir o seu evangelho, você já entrou no campo de batalha. As lutas irão começar, às vezes de uma forma mais intensa, outras vezes não, mas elas vão acontecer. Agora, o que eu quero falar nesta noite, com base no texto que nós lemos, é que de todas as batalhas que o crente pode enfrentar na sua vida, a batalha mais preocupante, a batalha mais triste, a batalha mais ferrenha que o crente pode enfrentar é quando ele
se rende ao poder do pecado. Quando o crente não consegue vencer os seus próprios erros, e quando ele abre mão de servir a Jesus, e ele decide então trilhar pelo caminho da rendição ao pecado. Vejam, queridos, que a rendição ao pecado, e quando eu falo de pecado aqui, que fique bem claro que eu estou falando de todo padrão destrutivo, tudo aquilo que pode destruir a tua vida, roubar a tua alegria, a tua paz, a tua comunhão com Deus, tudo isto é pecado. Então, quando a pessoa ela se rende ao pecado, no mínimo, ela terá que enfrentar 3 consequências terríveis. E é por isso que o crente ele está sempre batalhando o tempo todo, para que ele não venha se render, para que ele não venha ser derrotado, ser vencido pelo pecado. A primeira consequência é a desonra ao nome do Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja. Porque quando o crente ele comete um pecado, quando ele se rende, não é cometer um pecado e se arrepender, não, mas é cometer o pecado e se render ao pecado. Ele está desonrando não apenas a si mesmo, mas ele está desonrando todo o corpo espiritual do qual ele faz parte, que é a igreja, e consequentemente ele também está desonrando o Senhor da igreja, que é Jesus. Então esta é a primeira consequência quando alguém se rende, quando alguém se deixa ser vencido pelo pecado. Segundo é a perda da alegria e do poder espiritual. É interessante que hoje de manhã a aula falou sobre um tema que também foi cantado aqui à noite, quando Paulo e Silas estavam na prisão. Eles estavam tão convictos do evangelho, da fé que eles professavam, que mesmo estando na prisão, eles cantam, eles adoram ao Senhor. Mas quando o crente, ele se rende ao pecado, ao invés dele adorar ao Senhor na crise, ao invés de adorar a Deus, quando os terremotos vêm sobre a sua vida, ele perde a sua alegria, ele perde o seu poder espiritual, ou seja, ele passa a viver longe de Deus. E quando a pessoa está vivendo longe de Deus, imagine a cena, é como se ela estivesse caminhando por uma trilha escura, sem saber a direção e sem ter ninguém para orientá-la qual o caminho que deve seguir. Terceiro, é a destruição do seu testemunho pessoal. Quando a pessoa ela se rende e ela não consegue vencer os seus próprios erros, então ela acaba destruindo o seu testemunho pessoal. Lembre-se disso, que o nosso irmão Tiago diz que as nossas obras, elas falam muito mais alto do que as nossas palavras. Ou seja, não basta você dizer que tem fé, você precisa provar através das suas ações que a tua fé é uma fé verdadeira. E quando o crente ele se rende ao poder do pecado, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele já disse, acaba perdendo o crédito e o respeito das pessoas. Por isso que muitas pessoas que serviram a Deus por um tempo, encontram dificuldades para regressar, porque na própria família, no meio dos amigos, das pessoas conhecidas, ele vai ouvir esta palavra: mas você não era, e você deixou de ser. Então o pecado ele é tão pernicioso, que ele destrói tudo aquilo que a pessoa já tenha feito. As palavras de um crente que dá mau testemunho não são aceitas pelas pessoas. Por isso que o crente está em batalha, porque ele precisa vencer não somente a si mesmo, mas ele precisa vencer todas essas batalhas exteriores que vêm contra ele, para que o seu testemunho seja um testemunho de um verdadeiro seguidor de Jesus. Então veja a maneira como nós vivemos a nossa vida.
não afeta somente a nós mesmos. Quando nós, crentes em Cristo, cometemos alguma falha, então, além de tudo isso que eu já falei para vocês, nós também acabamos afetando a vida de outras pessoas. E esta é uma palavra para a família, porque quando os filhos erram, eles afetam também a vida de seus familiares. Quando os pais erram, também afetam a vida de seus familiares. E a mesma coisa acontece na igreja. Quando alguém erra, acaba afetando toda a vida da igreja, da sua comunidade. Então, o pecado gerado por uma pessoa que se rende a ele, afeta a família, afeta o casamento, afeta os relacionamentos em geral, afeta a igreja e outras pessoas, que às vezes não tem absolutamente nada a ver com o erro do outro, acaba pagando as consequências. E cá entre nós, meus irmãos, como é terrível quando você vê alguém sofrendo consequências desagradáveis pelos erros de outras pessoas. Quando pais sofrem por causa do erro dos filhos, e quando filhos sofrem pelo erro dos pais, trazendo para o ambiente igreja, a realidade é a mesma. Então o crente, ele deve, nesta batalha diária, ele deve sempre ter em mente aquilo que Jesus também disse, lá em Mateus 7,12, nós devemos pensar e viver como Jesus. Ele fala assim: façam aos outros o que querem que eles façam para vocês. Porque a reciprocidade na tua vida vai gerar consequências na vida de outras pessoas. E aí uma palavra interessante que me veio ao coração, quando eu estava preparando esta palavra, é que nós devemos ter o cuidado para não pulverizar o nosso pecado em direção aos outros. O que é pulverizar? Borrifar. É você lançar alguma coisa em direção aos outros. Então não pulverize seu pecado em direção aos outros, fazendo com que eles sofram também as consequências. O bem que a gente faz, ou o mal que a gente faz, vai respingar nas pessoas que estiverem ao nosso lado. Esta é a batalha diária do crente. Porque o tempo todo o crente que anda com Jesus, que vive a palavra de Deus, o crente que tem a mente centrada em Cristo, tudo que ele vai fazer, tudo que ele diz, ele está sempre pensando: e se Jesus estivesse em meu lugar, como Jesus agiria? E aí eu lanço uma pergunta nesta noite para nós que estamos aqui e para aqueles que estão nos assistindo. Alguma vez na tua vida, vamos falar nesse ano, alguma vez você parou para refletir um pouco sobre como anda a sua vida cristã? Você já parou algum momento? Sabe, às vezes a nossa vida ela é tomada pelo ativismo, né? A gente está sempre naquela correria de fazer isso e fazer aquilo outro, e aí quando dá a hora do culto, a gente coloca a roupa e vai para o culto, termina o culto, a gente volta e continua fazendo outras coisas, e muitas vezes nós não paramos para pensar e refletir um pouco como anda a nossa vida cristã. Isso é importante porque nós precisamos entender o porquê é importante que o crente vença as suas batalhas. O porquê é importante que o crente, ele não apenas se declare, mas que ele seja verdadeiramente uma nova criatura em Cristo. E quando a gente para refletir sobre a nossa vida cristã, então nós também vamos lembrar de orar ao Senhor. Nós vamos lembrar de pedir a Deus que nos dê força, que nos dê graça, que nos dê poder, que nos dê autoridade para que nós possamos vencer as investidas de Satanás que vêm sobre a nossa vida espiritual. Porque agora mesmo nós estamos aqui reunidos, estamos com a mente centrada no culto ao Senhor. Como diz a canção, não viemos aqui pedir um milagre, mas a gente veio aqui para quê? Nós viemos adorar a Deus. A nossa mente está focada em Deus, mas o tempo todo o inimigo está procurando encontrar alguma falha que possa nos levar
a errar, a pecar contra o Senhor. Em Efésios 6, 10, 12, Paulo fala assim: meus irmãos, vocês precisam cada vez se tornar mais fortes. Vocês precisam se fortalecer, porque a batalha de ontem, se ela foi intensa, de amanhã vai ser pior ainda. Se ontem você se sentiu desanimada ou desanimado em seguir ao Senhor, te prepara, porque amanhã pode ser pior ainda. Então Paulo ele fala assim: irmãos, tornem-se cada vez mais fortes. Ou seja, você não pode se acomodar. Você não pode achar que você já está vivendo no auge da tua espiritualidade, que você está vivendo no auge da tua fé, que você já chegou num ponto onde você não pode ser tocado pelo poder do inimigo. Tem muitas pessoas que chegam num certo patamar e falam: aqui está bom, mas cuidado, porque o inimigo ele é estratégico, e ele vai trabalhar para tentar te tirar de onde você julga estar estável, e te jogar de volta no meio da tribulação. Paulo fala assim: sejam cada vez mais fortes, recebendo a força de quem? De Deus. Não é a força do nosso positivismo, mas é a força que vem de Deus. E aí ele fala: irmãos, nós não estamos lutando contra seres humanos, nós estamos lutando contra forças espirituais do mal. Então, quando a gente fala de viver uma vida cristã vitoriosa, como Paulo declarou aqui na palavra que lemos inicialmente, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Vejam que a gente não está falando de uma vida vitoriosa onde não tem tentação. Nós não estamos falando de uma vida vitoriosa perfeita sem pecado. Não estamos falando de uma vida vitoriosa sem enfermidades, sem problemas, no trabalho, na família, em qualquer outro ambiente. Não, nós não estamos dizendo isso porque nenhum cristão, irmãos, ouça bem isso, nenhum cristão, por mais disciplinado que ele seja, por mais crente que ele seja, embora eu acho que essa palavra não existe, porque crente ou é sim, sim, não, não, mas alguém pode achar mais crente. Mas por mais crente que a pessoa possa se achar, ela não pode jamais afirmar assim: eu não tenho pecado, não vou pecar, eu venci, sou vencedor e não vou perder. Porque por nós mesmos nós não podemos isso. Tanto que o nosso irmão João fala assim: se a gente diz que não tem pecado, estamos nos enganando. E lembre-se do que eu disse: pecado é qualquer coisa que pode te destruir. Porque às vezes as pessoas focam nos pecados capitais, nos pecados maiores, e dizem assim: não, eu não tenho pecado. E de repente estamos nos rendendo a outros pecados menores, que podem parecer insignificantes, mas que vão corroer a tua vida espiritual e pode te enfraquecer. Então vejam bem, o crente não pode dizer não tenho pecado, porque se ele fala isso, a Bíblia diz ele está se enganando, não existe verdade nele. Mas se ele confessa os seus pecados a Deus, João diz assim: ele perdoará os nossos pecados. É por isso que a gente, sempre que entra na presença de Deus, não podemos nos esquecer de pedir perdão para Deus. Aí eu te pergunto: você já pediu perdão para Deus hoje? Porque todo dia nós precisamos ir diante de Deus e falar: Senhor, olha, dá uma olhadinha aqui, se tiver alguma coisa para corrigir, corrija, me perdoa, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. O que significa então viver uma vida cristã vitoriosa na palavra de Paulo? Uma vida cristã vitoriosa é uma vida repleta do que? De paz, de alegria no Senhor. Uma vida cristã vitoriosa é estar unido e em comunhão com Deus e com seus irmãos. Mas uma vida cristã vitoriosa é também vitória sobre o pecado. E aí, quando eu falei de pecado e disse que inclui alguns pecados pequenos, vamos ver, por exemplo, alguns pecados pequenos que às vezes acontecem e é entre nós e Deus. Descontrole ou destemperamento.
críticas, irritabilidade. É claro que ninguém aqui vai dizer, eu tenho, mas todos nós podemos cometer esses pecados, que não são pecados visíveis perante a congregação, perante as pessoas, mas que às vezes estão acontecendo dentro de nós. É aquele irmão que você pergunta, está tudo bem, está tudo em paz? Está tudo em paz, mas ele está, sabe, tipo uma panela de pressão. Se ficar perto mais um pouquinho, explode. Desamor, inveja, ciúmes, palavras torpes. Ontem eu pedi perdão para Deus, não que eu tenha falado nenhum palavrão, porque eu não aprendi a falar, desde criança não tenho o hábito de falar palavrões. Palavrões são aquelas palavras torpes. Mas ontem eu estava sentado no meu quintal, fazendo um serviço, e de repente alguém jogou uma pedra por cima dos telhados da casa, quase pegou na minha cabeça. Eram os meninos soltando pipa, amarraram uma linha na pedra, e tinha um pipa enrolado no meu telhado. Então ele jogou lá da rua e tal. Tem muita força o garoto. Mas eu fiquei muito bravo. Eu gritei bem alto, o Aleph até saiu para ver na janela, pai, está tudo bem? Eu falei, não, é um filho do cão. Quase que me acertou. Onde você está, seu filho do cão? Apareça! E puxei a linha com tudo e quebrei a linha do menino, acabou a brincadeira. Foi um silêncio total, ninguém falou nada. Mas depois eu falei, Senhor, me perdoa, não precisava tanto exagero assim, não. Eu poderia só ter ido lá discretamente, cortado. Mas é que na hora, às vezes a gente faz essas coisas. Nós estamos errando o tempo todo, irmão. A gente peca por preocupações em excesso. A gente peca por ansiedade. Nós estamos o tempo todo pecando, porque a gente peca no pensamento, às vezes a gente não fala, mas aqui dentro a gente está maquinando, né? A gente está aqui pensando coisas que não deveriam. Então vejam que os pecados menores, eles são tão nocivos quanto os pecados maiores que são visíveis. Lá no livro de Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, versículo 15, o sábio diz o seguinte, peguem as raposas e apanhem as raposinhas, para que elas não estraguem a nossa plantação de uvas que está em flor. Ou seja, ele estava dando uma ordem dizendo, se preocupe com o que é grande, com o que é visível, mas também se preocupe com as coisas pequenas, porque as coisas pequenas podem destruir uma plantação, e os pecados pequenos podem destruir a nossa comunhão com Deus. Vida cristã vitoriosa é uma vida que glorifica a Deus. É uma vida que o tempo todo nós estamos dando testemunho da nossa fé perante o Senhor e perante as pessoas. Aí vem aquela pergunta, quem pode viver uma vida cristã vitoriosa? Paulo declarou aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ora, então nós podemos. Mas como viver uma vida cristã vitoriosa, considerando as inúmeras oportunidades que o mundo oferece todos os dias para praticarmos o pecado? Qualquer crente pode viver essa vida vitoriosa, porque nós não estamos falando de um estilo de vida para um grupo de crente específico. Na Igreja de Cristo, não existe o grupo dos supercrentes, os crentes do purgatório, que é aqueles meia boca, que quando morrer vai ter um tempinho para pensar e se corrigir, e os crentes que já eram. Não, não tem. Na Igreja de Cristo ou é ou não é. Então qualquer crente pode ter uma vida cristã vitoriosa. Aliás, a vida vitoriosa dos crentes do Novo Testamento era algo comum, fazia parte da rotina deles. O crente estava lá ceando com a sua família, de repente chegavam os perseguidores da igreja. Pega todo mundo, leva todo mundo para a arena. Chegava nas arenas, diziam para os crentes, vocês negam a fé em Cristo ou vocês preferem a morte? Pode matar. Se tombar aqui, levanta do outro lado.
uma fé vitoriosa. Hoje, o crente não precisa que alguém chegue e o pressione acerca da fé, porque por qualquer coisa, ele está deixando a fé, por qualquer coisa. Ser crente vitorioso, irmãos, é um presente de Deus. Aceite isso, a tua vitória é um presente de Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 57, onde nós vemos, diz que Deus é que nos dá a vitória. Então você é um vencedor, você é uma vencedora por Cristo. Sem Jesus, irmãos, não dá para viver, não tem como ser vitorioso se não for por Jesus. Aqueles crentes, eles morreram, eles se entregaram, eles se doaram por causa de Cristo. Hoje cedo eu dizia para o nosso professor na escola bíblica dominical, falei, Paulo é um estudo de caso à parte, porque Paulo passou por perseguições, por açoites. Um dia Paulo estava pregando na praça, no alpendre, para os filósofos. Um outro dia ele estava sendo aplaudido pela multidão. O povo estava dizendo, esse homem é um Deus. E no outro dia Paulo estava na prisão, preso. No outro dia estava correndo e o povo tacando pedra nele. Paulo é um exemplo à parte. Estava na prisão. Como eu disse domingo passado, e escrevendo cartas para os irmãos e dizendo assim, gente, façam como eu, sigam a Cristo. Vejam que, porque Paulo ele entendia isso, que a nossa vitória, ela não vem de nós mesmos, ela vem do Senhor. Jesus falou assim em João 15, 5, sem mim vocês não podem fazer nada. Você não vai vencer o pecado sozinho, você não vai vencer o diabo sozinho, você não vai vencer as guerras espirituais sozinha que vêm sobre você. Você precisa de Jesus. Quer ver quem aqui precisa de Jesus? Não dá para viver sem Jesus. A vida do crente, ela depende de Jesus. E ela é pela graça de Deus. Nós estamos aqui é pela graça de Deus. E o que é a graça? É o que Deus fez por você e ainda vai fazer por você. Isso é graça. A graça é a manifestação do poder onipotente de Deus trabalhando em nosso favor. Graça é Deus fazendo aquilo que você não pode fazer. Sabe quando você chega no limite das suas forças físicas, no limite da sua força espiritual, quando você chega numa determinada encruzilhada da vida que você fala, Senhor, não tem como dar mais nenhum passo. Aí Ele te reveste de graça, e Ele te permite fazer aquilo que sozinho você não poderia fazer. Então o crente, ele precisa buscar de Deus a graça. Vejam que para o crente alcançar esta salvação, este perdão, para o crente ter esta vida vitoriosa, ele precisa aceitar o que a graça de Deus proporciona. E você sabe o que a graça de Deus pode proporcionar na sua vida? Muito mais do que você pode pensar, do que você pode imaginar. A graça de Deus pode fazer coisas inimagináveis na sua vida. Em Efésios 2:1, Paulo diz assim, vocês estavam espiritualmente mortos. E no versículo 8 ele fala assim, pela graça de Deus, vocês são salvos. Aí no finalzinho do versículo ele fala assim, que isto é um presente dado por Deus. Deus te presenteou com a salvação, não porque você merecia, não porque eu merecia. Deus nos presenteou com o perdão, não porque a gente merecia, mas porque a graça de Deus nos alcançou. E essa graça não apenas nos perdoou e nos garante o perdão, mas ela também nos assegura que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E quando nós chegarmos naquele dia diante do Senhor, é pela graça de Deus que iremos declarar, somos vencedores. Amém, meus irmãos? Muitos crentes querem vencer suas batalhas lutando com as suas próprias forças. Tem pessoas que são muito dedicadas naquilo que fazem. Eles dão o seu melhor. Então aqui eu não estou dizendo que você não esteja fazendo o seu melhor.
Mas muitas vezes pessoas que fazem o melhor, usando só da sua própria força, acabam derrotados no final, porque não descobriram ainda que a vitória, ela vem de Deus, não é de nós. Ou seja, não adianta só a gente se esforçar. Nós precisamos reconhecer que em Deus está a fonte da nossa vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Em Jeremias 33, o Senhor disse assim: se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Irmãos, Deus tem coisas maravilhosas para revelar para você. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Mas olha o que ele estava dizendo para Jeremias e hoje diz para você: se você me chamar, se você clamar a mim, então eu vou te responder. E eu vou anunciar para você coisas que você não imagina. Coisas grandes e maravilhosas que você ainda não conhece. O que o crente deve fazer quando ele estiver em meio às batalhas? O que nós devemos fazer quando nos sentirmos confrontados pelas lutas do dia a dia, quando nos sentimos espiritualmente confrontados? Descanse em paz na palavra de Deus. Quando você sentir que o inimigo está se levantando e que está agindo para tentar te derrotar, descanse na palavra de Deus. Em Romanos 5:17, Paulo fala assim, que por causa de um homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. O que Paulo está dizendo aqui? Que por causa de Adão e do pecado de Adão, deu tudo errado. Mas aí ele continua e fala assim, mas o resultado do que foi feito por um só homem, aí agora ele está falando de outro homem, ele diz Jesus Cristo. Ou seja, se Adão, o que ele fez resultou em morte, deu tudo errado, Paulo fala agora, o resultado feito por um outro homem, que é Jesus Cristo, é muito maior. Ou seja, se Adão fez dar tudo errado, Jesus vai fazer dar tudo certo na tua vida. Se Adão trouxe a morte espiritual, Jesus te resgata e te dá vida espiritual. E ele diz assim, todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça. Eu te pergunto nesta noite, você crê que a tua vitória depende de Jesus? Você crê que para você ser um crente espiritualmente vitorioso, você depende de Jesus? Vejam bem, a nossa vitória não está em nós, a nossa vitória está em Cristo. Jesus nos deu 2 presentes através do seu sacrifício. Jesus nos deu a vitória sobre o pecado. E aí a gente pode declarar como Paulo, graças a Deus que nos dá vitória. Paulo está falando do poder do pecado ali. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Mas Ele também nos deu um outro presente. Jesus nos deu a vida eterna. Então, queridos, que nós possamos aprender com o Senhor, para termos uma vida cristã vitoriosa. E isto também significa entregar tudo o que você é e tudo que você tem a Cristo. Às vezes a gente fala assim, eu creio que Jesus, Ele vai me dar vitória. Mas a pergunta para você agora é, você tem entregado tudo que te pertence a Cristo? Porque às vezes, sabe, a gente quer contar com a ajuda dEle, mas a gente quer ter o controle. Às vezes a gente quer que o Senhor resolva as coisas na nossa vida, mas tem que ser do nosso jeito. E quando você não abre mão do controle da sua vida, o único responsável por ela é você. Imagine um veículo numa alta estrada, caminhando, né? Aliás, não é caminhando agora, o veículo não caminha, ele roda em alta velocidade. E aí o motorista está aqui dirigindo, e ele bate o carro de quem é a culpa, não é do passageiro.
Ainda que o passageiro tenha dito para o motorista, não vá tão depressa, vá devagar, olha o farol vermelho, segura. Mas se o motorista não ouve o passageiro, e não deixa o passageiro tomar o controle, se ele bater, a responsabilidade é dele. Assim também é a nossa vida. A gente quer contar com a ajuda de Deus, mas a gente não quer abrir mão do controle. E se a gente não abre mão do controle, então o responsável pela derrota, pelo que dá errado, não é do Senhor. Nós somos os responsáveis. Agora, quando você entrega tudo para Jesus, e você compartilha com Ele os cuidados da sua vida, aí você pode ficar tranquilo, porque Ele vai te conduzir de maneira segura, e nenhum mal virá sobre você. Paulo diz aí em 2 Timóteo 1,12 assim: eu sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso. Você crê que Jesus é poderoso? Então deixa Ele assumir o controle da tua vida. Deixa Ele assumir o controle na tua casa, deixa Ele assumir o controle no teu trabalho, deixa Ele assumir o controle nos teus estudos, deixa Jesus ser o teu guia. O que é que Paulo fez quando estava na prisão? Paulo confiou. Olha, a gente está aqui na prisão por causa de quem? De Jesus. Paulo não estava na prisão porque ele estava devendo dinheiro para alguém. Paulo não estava na prisão porque não pagou pensão alimentícia, né? Paulo não estava na prisão porque, sei lá, furtou a sacola ou o alforje de uma velhinha que estava passando na rua, não. Paulo estava na prisão por causa de Jesus. Quem era responsável por Paulo? Jesus. O que Paulo fez? Ele não murmurou, gente. Ele não reclamou. Ele não ficou dizendo: Senhor, olha o que o Senhor fez, o Senhor me colocou na prisão. Não, ele simplesmente adorou ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguma coisa na tua vida está te pressionando, se você está sentindo o peso da luta sobre você, mas você está com Jesus e é por Jesus, apenas adore ao Senhor. Apenas louve ao Senhor, porque Ele é responsável por você e Ele vai te tirar dessa. Quando Pedro está lá dentro do barquinho, e aí Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vem. Pedro foi, mas Pedro foi por quê? Porque Jesus deu a ordem. Pedro foi porque ele sabia que Jesus estava se responsabilizando. Então Pedro vai, mas no meio do caminho, ele começa a se afundar. O que Pedro faz? Ele não grita para os amigos que estão no barco: joga a corda! Ele grita para Jesus: Senhor, me socorre. Jesus estende a mão e socorre Pedro. Se a tua vida estiver nas mãos dele, você pode confiar. Paulo confiou plenamente em Jesus. E se você quer também que Deus te dê vitória, que você viva uma vida cristã vitoriosa, aprenda a confiar no Senhor. Há uma pergunta muito comum que alguns cristãos fazem. Talvez você já tenha feito ou já tenha pensado também a este respeito. E se nesta caminhada com Jesus você falhar? E se no meio desta caminhada acontecer com você o que aconteceu com Pedro? Você começar a afundar? E se nessa caminhada com Jesus, por alguma razão, você vir a cometer alguma falha aos olhos do Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver caminhando com Jesus, você pode até cometer, mas você não vai permanecer no erro. Porque se você está com Jesus, quando Ele vir você caindo, Ele vai usar pessoas, Ele vai usar alguém, Ele vai falar com você, seja no sonho, seja numa profecia, seja através da vida de alguém, seja numa revelação, Ele vai dizer para você: cuidado, tem perigo no caminho. O grande problema é que muitas vezes nós não estamos andando com Jesus. A gente acha que está andando com Jesus, mas nós estamos andando o nosso caminho, e Jesus está como o passageiro que está do lado, dizendo: não é por aí. E aí o que acontece? A gente corre o risco de cair.
o que deve acontecer quando o crente falhar em algum momento da sua vida. Eu vou citar uma ilustração para você aqui. Quem já foi bebê aqui? Alguém aqui nasceu grandão, assim, já adulto, falando, correndo? Já nasceu com curso universitário, pós-graduação, não? Todo mundo foi bebê aqui? Como que é a vida de um bebê quando está aprendendo a caminhar? Você não vai se lembrar de você, mas quem é pai vai se lembrar dos filhos. Como é que o bebê aprende a caminhar? Ele sai se escorando, não é assim? Ele vai, escora um pouquinho ali, um pouquinho ali. Eu sou uma criança fui uma criança, né? Que eu aprendi a andar com quase 4 anos de idade. Eu demorei para aprender a andar. Mas é porque a vida era cômoda para mim, né? Todo mundo me levava para um lado e para o outro, mas um dia um padrinho meu me ofereceu um negócio e falou assim, se você vir andando, eu te dou. Eu levantei e fui andando e meus pais, é milagre, a criança anda. A criança, quando está aprendendo a andar, ela dá os seus passinhos, aí ela cai, ela fica um pouquinho no chão, às vezes chora, bate no chão, chora, reclama. Depois de um tempinho, ela está o quê? Andando de novo. As quedas não impedem a criança de aprender a andar. O que eu quero te dizer com isso? Que os teus erros não podem te impedir de caminhar com Deus. Enquanto você aprender a caminhar em vitória, você vai sofrer muitas quedas. Esta palavra aqui é para todos nós. Enquanto você estiver aprendendo a caminhar e viver em vitória, você vai ter muita queda. Até porque só existe vitória quando tem guerra. Só existe vitória quando você tem experiência. O que você deve fazer quando você cai? Você deve se levantar. O que você deve fazer quando você erra? Você deve confessar ao Senhor o teu erro. Você deve dizer ao Senhor, Senhor, eu errei. E se você for uma criança mimada, chorona, você vai chorar bastante, você vai reclamar bastante, mas Ele vai te reerguer e vai dizer, começa de novo. E você vai caminhar de novo, e com o tempo você vai aprender que a sua confiança, que se a tua confiança estiver no Senhor, você já não vai cair com tanta frequência. A criança vai aprendendo, aí chega um dia, quando os pais menos esperam, ela está andando para lá e para cá. Porque ela adquiriu a confiança. Cair não se refere apenas a se afastar do pecado, mas de muitas situações que podem acontecer na nossa vida, no dia a dia, que pode te levar a uma queda. Mas você precisa ser como uma criança. Lembre-se das palavras de Jesus. Seja como uma criança. Se reerga, se levante novamente, continue de novo. Nós devemos aprender, igreja, que o nosso olhar tem que estar sempre voltado para Jesus. Porque em qualquer situação que nos acontecer, se nós estivermos olhando para Jesus, Ele vai nos guiar. Não é assim que a mãe faz com a criança? As mães que ensinaram os seus filhos a andar, né? As mães modernas deixam por conta das escolas. Mas as mães antigas, fala para a criança, vem cá, levanta, pega na mão, devagarzinho, vai segurando. O Senhor também quer fazer a mesma coisa com você. Então, se falhar, não se sinta ou não permaneça na condição de derrotado, mas procure se restaurar e reivindique Jesus como teu Senhor, reivindique Jesus como teu Salvador, reivindique Jesus como teu amigo nas horas mais difíceis, reivindique a presença de Jesus na tua vida, porque por Ele, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Então se Ele estiver, se você reivindicar a presença dEle na tua vida, a tua vitória será certa, porque quem está em Jesus é sempre vencedor. Eu vou concluir esta mensagem. É tão bom falar de Jesus que as horas passam, o tempo vai e dá vontade de falar mais. Mas nós estamos terminando, eu quero lembrar você de uma coisa. As lutas na vida do crente estão aí, não para te derrotar, mas para que você cresça de glória em glória.
Se você estiver passando por alguma situação na tua vida que te faz se sentir sozinha, sozinho, que faz te sentir fraco, lembre-se disso. Deus permitiu esta luta na tua vida para que você cresça de glória em glória. Campo de batalha não é lugar para descansar e não é lugar para permanecer. É um lugar de passagem. Deus quer te dar vitória, então você não vai ficar para sempre no campo de batalha, lutando. Vai chegar um momento que você vai chegar do outro lado. 5 passos apenas sobre a vida vitoriosa do crente que a gente precisa aprender, e aí eu termino a mensagem. Primeiro, veja o agir de Deus, mesmo quando você sentir que não está vencendo a batalha. Sabe, mesmo que você não perceba, porque há muitos cristãos que eles são muito movidos pelo que vê. É o espírito de Tomé, sabe? Se eu não ver, se eu não tocar, eu não acredito. Não seja assim. Ainda que você não veja, ainda que você não toque, ainda que você não esteja entendendo, apenas confia no Senhor. Olha o que o salmista diz lá em Atos. Você vai falar em Atos? Sim. Aqui é Pedro declarando as palavras do salmista em Atos 2, 25 e 26. Ele diz assim: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele estava, ou Ele está ao meu lado direito, para que não me deixe abalado, por isso o meu coração está feliz. Então veja o agir de Deus na tua vida, veja o Senhor contigo, mesmo quando parece que está difícil, que não tem solução, veja o Senhor contigo. O salmista diz: eu via sempre o Senhor comigo, por isso o meu coração está feliz. Segundo, seja feliz com o que você tem. Seja feliz, agradeça a Deus. Eu não sei se você tem muito ou se você tem pouco. Geralmente quem tem muito acha que tem pouco, e quem tem pouco acha que tem pouco. É assim ou não é? Quem não tem, não tem. Mas quem tem muito está sempre achando que tem pouco. Se você está vivendo conforme a vontade de Deus, entenda que o teu pouco ou o teu muito é Deus trabalhando para o teu bem. A palavra do Senhor diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se é pouco ou é muito, aprenda que Deus está agindo na tua vida. Tem muita gente que vive bem e está sempre reclamando que precisa de mais. Você conhece alguém assim? Tem o suficiente, mas está sempre, parece que nunca tem, né? É um espírito terrível. Está sempre reclamando porque quer ter mais. E esse tipo de pessoa passa a vida inteira correndo atrás das coisas e se esquece de Deus. A pessoa fica velho, cabelos brancos, já está quase morrendo e ainda está pensando que tem pouco. Eu não estou dizendo que é para você ser acomodado, mas eu estou dizendo que é para você aprender a viver com o que você tem, como disse Paulo lá em 1 Timóteo 6, 7, 8. Olha o que Paulo diz: o que foi que nós trouxemos para o mundo? Você lembra o que você trouxe para o mundo? Alguém trouxe alguma coisa? Não? Ele diz: nada. O que é que nós vamos levar deste mundo? Nada. Ei, aí Paulo fala: portanto, se nós temos comida e roupa, já é motivo para estar contente, gente. Você não vai morrer de fome. Você não vai morrer nu. Vai morrer de barriga cheia, bem vestido. Está reclamando do quê? O que passar disso? Glória a Deus. Mas aprenda a ser grato a Deus pelo que você tem. Pare de correr atrás das coisas e comece a correr atrás de Deus, porque Ele é a fonte das coisas. E quando a gente entrega a nossa vida para Deus, Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão vir automaticamente. Terceiro, foque a sua mente em coisas boas. Se afaste dos maus pensamentos. Porque pensamentos negativos são inevitáveis, gente. Não tem como evitar. Mas você não pode deixar eles ampliar na sua vida.
crescer de uma maneira que te impeça de ouvir a voz de Deus, que te impeça de meditar nas coisas de Deus e ver as coisas de Deus através da tua mente. Rejeite os maus pensamentos, repreenda eles. Provérbios 4:23, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Freia, neutraliza. Você precisa deter os maus pensamentos, porque maus pensamentos trazem experiências dolorosas, cruéis, tristes. Paulo diz em Colossenses 3:3, pensem nas coisas lá do alto e não naquelas que são daqui da terra. Eu vou contar um testemunho de um irmão aqui que eu ouvi hoje pela manhã, na escola dominical, o irmão Hélio, porque ele estava contando o testemunho e eu comecei a dar risada mentalmente. Você já deu risada mentalmente? O irmão falando e eu pensando aqui. Ele se feriu na loja e um caco de vidro enorme entrou na mão dele. Mas ele disse que ele estava tão cheio de Deus que ele foi até o pronto-socorro cantando com o caco de vidro na mão. E eu fiquei imaginando a cena, o caco de vidro aqui, e ele cantando lá e adorando a Deus, e chegou lá e o rapaz falou, está doendo? Não, está doendo, mas glória a Deus. Esse crente é louco. Não, não é louco não. É porque quando dói, a melhor coisa que você pode fazer é pensar nas coisas boas. Pensa nas coisas que são do alto. Em quarto, olhe sempre para Jesus, porque este é o segredo. Jesus, ele não focou nos sofrimentos impostos pela cruz, mas ele foca na vontade de Deus. E nós precisamos aprender com o que o escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz, que Jesus não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Não foque nos problemas. O escritor aos Hebreus diz, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. Irmão, olha, é como eu disse outro dia aqui na igreja, se eu soubesse que naquela quarta-feira ia vir tanta gente para falar, eu não teria sofrido 17 minutos. Eu falei para o Ale, passei 17 minutos perdidos da minha vida aqui, pensando no que fazer, aí o povo chega. E quantas vezes a gente passa não 17 minutos, a gente passa dias, meses, anos, pensando em coisas que não deve, focando em coisas que não deve, quando nós deveríamos estar com o nosso pensamento voltado para o alto e olhando para Jesus, como diz o escritor aos Hebreus aqui, por causa da alegria que lhe foi prometido. E aí eu te digo, Deus tem prometido coisas maravilhosas para a sua igreja. As bênçãos que ele prometeu para Abraão se estendem aos filhos da fé de Abraão. Então você tem promessas sobre a tua vida. Então foca nessas promessas. E o quinto e último tópico diz, foque na recompensa que a tua fé produzirá. Eu vou repetir para você guardar isso. Foque na recompensa que a tua fé produzirá. A fé é o que nos ajuda a ver além. A fé nos ajuda a olhar para a recompensa que Deus oferece para aqueles que perseveram até o fim. Foi a fé, diz Hebreus capítulo 11, 24, 26, que levou Moisés, que já era adulto, a rejeitar ser chamado filho da filha de Faraó. Gente, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, não é para responder, só pensa um pouquinho. Eu não sei quem é o homem mais rico da atualidade, mas eu imagino que, um presidente norte-americano ou um CEO dessas grandes empresas norte-americanas deva ter um pouquinho de dinheiro. Aí imagina um deles chegar para você e falar assim, olha, abandona a sua missão que Deus deu para você fazer e eu te adoto como filho ou como filha. O que você faria? Você pode herdar milhões, bilhões. Tem muita gente que vive sonhando com isso. Eu queria tanto que fulano de tal me herdasse. Moisés rejeitou. Ele não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Sabe por quê? Final do versículo 26 de Hebreus 11, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foque na recompensa que a tua fé produzirá. Se você tem fé,
Se você espera alcançar algo de Deus pela fé, então foque nisso. O que você precisa alcançar, além da tua salvação eterna? Você está orando por algum familiar que precisa ser salvo? Você precisa de alguma bênção em especial? Mire a tua fé nesta recompensa, no prêmio da tua vitória. Raquel, venha para louvar o Senhor. Eu vou terminar com uma declaração do salmista no Salmo 37, 3-5. Confie em Deus, o Senhor. Confie em Deus, o Senhor. Versículo 4. Que a sua felicidade esteja no Senhor, porque Ele dará o que o seu coração deseja. O que é que você tem guardado aqui dentro? O que é que você tem guardado aqui dentro? Que você espera alcançar pela fé. Mire, foque nisso. Foque no prêmio, na recompensa que Deus te dará pela fé. É a tua fé que vai produzir esta bênção, este milagre na tua vida. O salmista termina dizendo: põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele, Ele o ajudará. Você crê que o Senhor te ajuda? Você pode declarar nesta noite: graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nós vamos vencer. Graças a Deus que você vai vencer. Graças a Deus que você vai ser recompensado pelo Senhor, porque a tua vitória não vem de si mesmo, mas vem do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, glória a Deus.